André, eu tive ouvindo e lendo algo sobre você, sobre a sua vida, né? E percebi ali, tomei conhecimento das dificuldades que você teve. Sim. Ao nascer, você teve passagens difíceis. A sua mãe, que era a mãe, né? Como diz, pai e mãe junto, tal. Me conta. E nasceu daí o altruísmo, né? Me conta um pouco dessa sua trajetória. Na verdade, eu tive dificuldade de compreender que eu nasci altruísta, né? Então, desde pequeno eu passei fome, 14 anos, nunca tive pai. Mas só que eu tive uma mãe maravilhosa, né? E uma irmã, minha família é maravilhosa, mas especialmente minha mãe e minha irmã mais velha. Então, com isso, elas me ensinaram muito, né? A ter força para suportar, porque tudo ia se transformar. Na realidade é porque tem uma espiritualidade por detrás de mim muito forte, e eu vim compreender isso com o tempo, né? E aí fui 14 anos de muita luta, de fome, nunca mais eu passei fome na minha vida, né? Porque a gente era assim, uma família, meu pai abandonou nós, né? Minha mãe tinha 9 filhos, né? Comigo 9. E ele abandonou todo mundo, foi embora. E aí, conclusão, nós tivemos que reconstruir. Mas isso tudo foi fundamental para ser o que eu sou hoje. Porque eu compreendi a vida, compreendi inclusive o que é passar fome, o que é não ter o dinheiro do transporte. Todo esse processo, então, com isso mexeu muito com minha construção de vida. Então, eu sempre gostei de teatro, estudei teatro na escola, eu nasci no Nordeste de Amaralina, aqui em um bairro de Salvador, muito bacana. E aí fui fazendo teatro e tal. Por isso que o primeiro projeto que eu desenvolvo em 2004, há 20 anos atrás, foi o primeiro projeto chamado Armazém das Artes, né? Foi lá no Nordeste, no Beco da Cultura, porque eu exatamente queria devolver para o Nordeste tudo aquilo que eu aprendi, que eu comecei a fazer teatro no Nordeste, na minha escola. Devolver para o universo de claro, proporcionou, tudo. Né? Eu comecei legal. com teatro, e aí o teatro mudou a minha vida, né? Porque até então, antes do teatro, eu nem sabia o que era teatro. Um belo dia a professora disse, você quer fazer teatro? Eu disse, o que é teatro? Ela disse, entra aí. Aí era uma biblioteca que tinha 2 atores, que é Equio Reis e quando da outra atriz, esqueci agora. Então isso tudo mudou. Aí eu comecei a uma filmagem, a gente aparecia no monitor. Eu disse, então eu posso fazer isso, porque eu comecei. Então minha irmã fazia artes plásticas, dança, aí eu fazia teatro desde criança. Aí nesse processo mudou, e tudo que eu sempre pensei, disse, agora eu vou um dia, porque eu achei aquilo um presente de Deus para mim, sabe? Quando o teatro muda a minha vida totalmente, o pensamento, totalmente a minha intelectualidade, minha formação cultural foi fantástica, né? Porque eu não só transitei no teatro, mas na dança, na música, né? Já trabalhei com projetos de música, então tudo isso fez com que eu fosse... a síntese é hoje o que eu sou, né? Eu tenho 56 anos, e extremamente feliz, porque tudo isso não foram transformado em mágoas, ao contrário, me fortaleceu. E cada vez mais eu queria que ninguém passasse fome. Então eu tenho um problema sério. Se você chegar em minha casa e dizer, tá com fome? Você tá muito magrinho. Porque eu era muito magrinho. Aliás, até hoje eu sou magrinho, né? Mas era muito magrinho. Sabe aqueles meninos bem magros, com esqueleto e tal? Era desse jeito. E eu digo, poxa, nunca mais vou passar fome. E comecei a trabalhar com 14 anos, foi por isso que eu deixei de falar, porque eu fui office boy. Trabalhei como office boy da Caixa Econômica, e lá tinha restaurante. Então, eu nunca deixei de todos os dias vou almoçar, porque eu tinha pânico de não comer, né? E nesse processo eu digo, não, eu vou seguir a vida, mas eu sempre vou pensar. Talvez isso que o Criador queria de mim. Olha, eu tô achando interessante que você entrou nas artes, sobretudo em teatro, né? Que representa, que tem as personagens. Sim. E a própria vida lhe fez, como você mesmo disse, magrinho é um personagem, que é para entender que não pode passar fome. Não pode. Era magrinho mesmo, não conseguia nem jogar bola, porque era muito seco e tal. Vim começar a engordar com 22, 23 anos e tal. E passei a comer mesmo, né? Então eu quero dizer a você, irmão, tudo isso foi uma força, motriz que, né, me move, e que se você hoje é um milionário, não. Eu continuo um trabalhador como todo mundo, mas assim, extremamente visionário no sentido assim, vamos fazer isso. Hoje o Sorrindo convida, novidade e informação para melhorar sua